Paz do Senhor, meus irmãos. Para quem não me conhece, eu sou o irmão Alair Bento Proença, eu que sou professor de Escola Bíblica Dominical e pertenço à Igreja Assembleia de Deus de Porto Velho, Rondônia. E, estamos aqui, este canal é o canal EBD levado a sério. Desde já, eu quero agradecer a cada um dos meus irmãos que estão aí ajudando aí, no crescimento deste canal, que está sendo aí bênção para algumas pessoas, e eu acredito que é bênção para você que está assistindo, você que já está assistindo mais de uma vez, os vídeos aqui, isso tenho certeza que é uma bênção para você. Eu quero agradecer aqui, aos irmãos, que estão, deixando seus comentários aí. Eu queria agradecer aqui ao irmão Davi Pereira, isso mesmo, irmão, que foi um dos primeiros a comentar aqui, os vídeos aqui, e também o meu irmão Reginaldo Silva, ele também que volta e meia está deixando algumas aulas sobre escola bíblica dominical, um homem que está aí também trabalhando na obra de Deus. Também não posso esquecer da minha irmã, a irmã Cleocione Barros, isso, a irmã Cleo, esposa do pastor Edivan, ele que foi aqui, pastor ele, pastor Edivan, que foi pastor aqui na igreja aqui no meu setor aqui, do setor de número 53 aqui. Eu quero agradecer a ele que não foi somente meu pastor, mas ele até hoje é um grande amigo, um amigo que eu estou ali sempre na casa dele. Paz do Senhor, meu irmão. E também não posso deixar de agradecer também, ao meu amigo, o Tiago Lessa Matos, ele que continuamente, ele está aí participando aí, assistindo os vídeos, e ele deixa bem claro aí que ele sempre é o primeiro, a dar aquele like ali para ajudar no crescimento deste canal. Eu não posso esquecer também, não posso esquecer do meu pastor atual, o pastor Cleibson, ele que aí tem apoiado grandemente esse trabalho que eu estou fazendo aqui no YouTube, ele que tem dado dicas, tem ensinado, na verdade ele é um grande amigo, não somente professor, mas amigo também, e estamos aí, felizes aí com a ajuda desse meu pastor. E também o irmão Daniel, isso, irmão Daniel, ele que é ali da cidade de Ji-Paraná, ele é da cidade de Ji-Paraná, ele que é cameraman ali, ele que costumeiramente ele produz vídeos ali, para a rede de televisão, ali em Ji-Paraná, ali na rede local, ali na cidade de Ji-Paraná. Enfim, eu quero agradecer a cada uma dessas pessoas que estão participando conosco aí, do canal aí, ajudando aí continuamente aí este canal. Que desde já eu quero deixar para os irmãos aí o convite, para vocês participarem conosco, dessa festa maravilhosa que estará acontecendo do dia 18 ao dia 21, desse mês, aí o Congresso de Missões aqui da Igreja Assembleia de Deus da cidade de Porto Velho, Rondônia. Isso mesmo, estamos aí neste mês, é um mês abençoador, uma festa maravilhosa, onde estará reunindo grandes pregadores, cantores aí, fazendo a obra de Deus. Fique aí então aí, com o VT aí sobre essa grande festa maravilhosa que está acontecendo nesses dias. Jesus, a esperança das nações. De 18 a 21 de abril, 17º Congresso de Missões no Grande Templo da Assembleia de Deus de Porto Velho. Inscrições abertas para as manhãs e tardes missionárias. Todas as noites, entrada franca. Ministrando a Palavra de Deus. Gigliane Abraim, Pastor Cláudio Gama, Pastor Robson Aragão, Pastor Júlio Ribeiro, Pastor Alex Gonçalves e Pastor Genival Bento. Cantores Marcelo Dias e Fabiana, Eliane Fernandes, cantores regionais e grandes corais locais. Maiores informações 30262555. Realização Secretaria de Missões da Igreja Assembleia de Deus de Porto Velho. Eu quisera ir ao campo missionário. Vamos à terceira lição, irmão, desse trimestre? Essa lição que traz por título Entrando no Tabernáculo, o Pátio, ou seja, o átrio. Mas antes de mais nada, vamos aqui fazer a leitura do texto áureo. Vamos juntamente aqui comigo, aqui, meus irmãos. Acompanhe aí, você aí na sua casa. Acompanhe comigo aí. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. João, capítulo 10, versículo 9. Agora vamos fazer a leitura aqui da verdade prática. Isso também é importante, meus irmãos, para o decorrer aqui da nossa aula.
Para entrar à presença de Deus, no lugar santíssimo, o pecador deve passar por uma única porta: Jesus. Meus irmãos, este tabernáculo, esse templo construído no deserto, que consequentemente ele não tinha um local fixo, para ficar, ele tem uma grande representação aí para o povo de Israel. Esse templo, esse tabernáculo que era construído ali, centralizado no meio do povo, juntamente com o povo ali, o povo à sua volta, que também representa também Jesus Cristo, em nossas vidas, ele que tem que ser o centro de nossas vidas, ele que tem que estar ali centralizado, o nosso primeiro amor, a pessoa de Cristo, ser aquilo que tem que estar acima de todas as coisas, o centro de nossas vidas. Vamos aqui a este primeiro tópico aqui, que traz por título o pátio entre as tribos de Israel. Meus irmãos, quando Moisés distribuiu as tribos em torno do pátio do tabernáculo, ele estava revelando neste ato um senso de organização de Deus. Na verdade, Deus sempre procurou levar aquilo que ele estava fazendo sempre perfeito, porque ele é perfeito, então ele sempre procurou levar, quando se fala em questão de algo dirigido por ele, tinha que ser perfeito, tinha que ir conforme as suas diretrizes que ele tinha colocado para o povo de Israel. Neste caso, ele propôs ali para Moisés, e Moisés passava para o povo aquilo que Deus havia falado com este povo, que era o povo de Deus. Pois bem, ainda é o povo de Deus. Hoje, na verdade, somos nós, a igreja, lógico, a igreja ao todo. Não tem judeu, não tem gentil, todos estão embaixo, tem que estar embaixo da presente mão do Senhor Jesus. Pois bem, nós sabemos aqui, nesse primeiro subtópico, que traz por título as montagens provisórias do tabernáculo. Por que provisória? Porque, na verdade, nós vemos aqui, no decorrer aqui dessa lição, aqui, no livro de Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, você vê que continuamente esse templo ele era mudado, continuamente. Ele, em Números, fala sobre essa questão dele, conforme a nuvem, que é a presença de Deus, no meio do povo ali, que representava, não somente representava, era a presença de Deus. Enquanto ela estava ali posicionada numa certa posição, o templo ficava ali, Enquanto ela estivesse ali, o templo estava ali continuamente, naquela posição ali que Deus tinha colocado. Quando a nuvem se mudava, o povo mudava o templo de local. Se eu já não deixava aquele local, deixava esse local provisório, ia para outro local, aonde Deus estabelecia ali, e continuamente, conforme ele ia andando, conforme Deus ia se movimentando, o tabernáculo ia se movimentando atrás. Lógico que tinha aquela questão da desmontagem do templo, tinha aquela questão de o povo carregar, tinha aquelas pessoas adequadas para fazer esse tipo de serviço, não era qualquer um. Mas o que temos aqui é o seguinte: ele era provisório, não era à toa que era a sua montagem era sempre encaixada, a sua posição perfeita, cada posição era um tipo de pessoa que levava, enfim. Era um tabernáculo, um templo provisório, um templo que se movia continuamente no deserto. Nós sabemos aí que o povo de Israel passou cerca de 40 anos, peregrinando no deserto. Enquanto estavam ali peregrinando no deserto, o templo também era mudado continuamente. Pois bem, a posição do pátio do tabernáculo. Para nós entendermos essa organização, meus irmãos, temos que colocar em mente o seguinte: as tribos do povo de Israel, as tribos de Israel, foram postas em ordem ali à volta deste templo, que representa o que? O centro, como já tinha falado no primeiro início, sobre essa questão, que ele sempre estava ao centro. Então, era dividido as posições, 3 do lado direito, 3 do lado esquerdo, 3 à sua frente, 3 tribos, na retaguarda, e eram, como diz, esse posicionamento era levado em consideração aquilo que Deus colocou, uma ordem pré-colocada por Deus. Foi Deus que resolveu posicionar a cada tribo no seu devido local. Pois bem, aqui está expressa a vontade e localização geográfica do tabernáculo. O centro do acampamento e de frente para o sol revela exatamente a vontade de Deus em habitar no coração do povo de Israel. Ora, ele é quem deve estar
e deve dominar a nossa mente e vida. Isso temos que colocar em mente. É Deus que tem que dominar a nossa vida. É Ele que tem que direcionar o nosso dia a dia, o nosso andar. É tanto que, como falei aqui um pouquinho antes aqui, ó, enquanto a nuvem estava ali posicionada naquele local, o templo ficava ali. Quando ele se movimentava, o povo se movimentava junto, conforme a vontade de Deus. Não conforme a vontade do homem, mas sim conforme a vontade do Todo-Poderoso. Vamos aqui então à posição do exército de Israel. Vamos aqui, eu vou trazer aqui para vocês aqui, né, um diagrama aqui, né, a planta aqui desse átrio, e você acompanha juntamente comigo aqui o posicionamento de cada uma dessas tribos. Vamos ver aqui o posicionamento do povo de Israel, a volta aqui do tabernáculo, meus irmãos. De frente para a porta principal, né, de acesso ao tabernáculo, os exércitos de Judá, Issacar e Zebulon estavam posicionados na porta principal do pátio do santuário. Juntos, esses exércitos somavam 186.400 homens. Logo aos fundos, né, do oeste para o ocidente, que é na retaguarda do pátio do tabernáculo, estavam as tropas de Efraim, Manassés e Benjamim, que juntas somavam 108.100 homens. Ao norte da lateral do tabernáculo encontravam-se os hostes de Naftali, Dan e Azer. Juntas, né, eles somavam 157.600 homens. Já ao sul, do outro lado lateral do tabernáculo, né, estabeleceram-se os exércitos de Rubem, Simeão e Gade. Ambos somavam 151.450 homens. Ao todo, eram 603.550 homens acima de 20 anos de idade que estavam em torno do pátio do tabernáculo. Isso, né, que passava a mensagem de Israel, reconhecia a centralidade de Deus na vida espiritual e social da nação. O que vemos aqui, meus irmãos, é a centralidade. Deus no centro e o seu povo à sua volta. Preste bem atenção. Deus no centro e o seu povo à sua volta. Isso é algo maravilhoso. É algo que nos deixa, como diz, no coração cheio de gozo na alma. Quando começamos a meditar sobre essa questão do posicionamento de Deus. Como Ele quer estar posicionado em nossas vidas. Como Ele sempre procurou posicionar no meio do povo de Deus. Amém, meus irmãos? A construção da cerca do pátio. Este é o segundo tópico desta lição maravilhosa. Meus irmãos, falamos bastante aqui sobre a questão do tabernáculo e agora vamos falar sobre essa cerca, ou pode-se dizer um muro, né, feito de linho retorcido, ela que era aquele linho retorcido branco, consequentemente tinha ali varais da madeira de acácia. Na sua base, lá no chão, era prata, né? Aqueles blocos de prata, ali, placas, né? Ou blocos, que era a base ali desses varais. Essas cortinas, né? De linho fino, linho retorcido, eles eram costuradas uma a outra, né? Leva em conta aí a posição ali que estava ali à volta ali do tabernáculo ali, era de 45 metros, né, cerca de 45 metros por 22 metros e meio, era o tamanho ali, mais ou menos ali, em volta ali do tabernáculo, e tinha 2,5 metros de altura, 2,5 metros não, 2,25 metros de altura, deixando um pouco difícil a pessoa que estava lá de fora, né, mesmo sendo alta, ver o que estava ocorrendo ali dentro do tabernáculo, ali no pátio do tabernáculo. Esta cerca que separava o povo de Israel, né, ficava ali ao centro do arraial, ao centro ali do acampamento do povo de Israel, mas consequentemente deixava bem separado o povo de Israel. Aí a pessoa pergunta, mas por que isso? Porque a pessoa evitava da pessoa em pecado adentrar ali o recinto, adentrar ali o pátio, que era, na verdade, proibido pelo próprio Deus, né? De uma pessoa do gentil, por exemplo, ele não poderia adentrar ali naquele pátio. Não poderia adentrar ali aquele recinto, que era reservado para os sacerdotes, né, o sumo sacerdote. E a pessoa, depois de ser santificado, né, depois dele ter
o seu pecado perdoado, porque até então a pessoa vinha, pecador vinha ali, trazia o seu holocausto, consequentemente ele trazendo aquele holocausto ali, né? Ele tinha que trazer ali para o sacerdote, que na grande realidade ele só conseguia perdão dos seus pecados mediante o sacerdote receber ali aquela oferenda dele, aquela oferta, aquele sacrifício dele. Pois bem, nós sabemos que essas colunas, né, que eram feitas, né, de a madeira de acácia e eram presas, né, na parte inferior da cortina, né, por base de placas de bronze, né, colocadas sobre o solo. Essas cortinas que eram costuradas, né, uma a outra, formando uma tela bem esticada e firme, né, formando, né, uma tela, essa tela que era a volta do tabernáculo. O seu significado, meus irmãos, né, de elementos, né, que representam a segurança, porque a justiça de Deus foi satisfeita, né, na verdade era a segurança da pessoa, do pecador, não adentrar ali. Porque se ele entrasse, como todo mundo sabe, que ninguém conseguiria resistir à presença de Deus, porque ele é santo. Na grande realidade, podemos ver aqui, que era uma segurança da pessoa não adentrar ali, ou qualquer um animal, qualquer coisa adentrasse ali, né, e poderia muito bem ser consumido pela presença de Deus. Pois bem, essa cerca, né, que era de linho, né, que revela, né, a santidade e a justiça de Deus, uma coisa que temos em mente é o seguinte: o caráter reservado da parte interna do pátio revelava a santidade de Deus. Por isso, somente os ministros, do santuário podiam andar no pátio. Isso é algo que devemos deixar bem claro. Somente a pessoa que estava ali preparado, que foi escolhido para adentrar ali, poderia adentrar ali. Somente ele tinha, né, a missão de ministrar ali a cerimônia ali, a questão da expiação, a questão do sacrifício. Somente aquela pessoa que era, como diz, né, ele foi escolhido, ele tinha aquela missão, né, de estar ali. Não era qualquer pessoa, não era qualquer um. O pecador ali não podia andar de forma alguma. Pois bem, essa santidade, né, a santidade divina, ela que, por sua vez, né, é como uma barreira. Isso que representa a fiel representação, é isso aí. Todos nós sabemos que o nosso pecado, ele faz um abismo entre nós e Deus. E a única coisa que pode nos aproximar é Cristo, o nosso sumo sacerdote. É certo que depois daquela cortina do Santo ter rasgado de alto a baixo, ter se rasgado de alto a baixo, ou seja, veio conforme a vontade de Deus, quando Jesus consumou ali na cruz ali a sua obra redentora. Mas uma coisa que temos em mente é o seguinte, né? Essas cortinas, né, elas tinham a dupla função, ou seja, ela preservar a morada de Deus e impedir a entrada do pecador. Isso é algo que temos que colocar em mente. É para impedir. Não tinha outra coisa para... Era isso. Essa é o real significado dessa cerca à volta. O que devemos, meditando aqui nesse assunto, chegamos à conclusão que é o seguinte, que não tem como a pessoa ser salvo de outra maneira. Não tem como ele ser salvo pelos seus esforços, por aquilo que ele colocar, não. Que tem muitas pessoas que acreditam, não, ele é santo porque ele procura andar, fazer a coisa, como diz, né, ser uma boa pessoa, não. Ele só consegue isso mediante a Cristo, mediante ao Cordeiro de Deus. Terceiro tópico, a porta do pátio. Meus irmãos, no cortinado, né, ali, nós falamos aí no tópico passado, esse que tinha a sua cerca à frente, né, do tabernáculo, o acesso era pelo lado leste da cerca protetora, essa cerca que ficava à volta do tabernáculo. Essa entrada ficava no meio da extremidade oriental. O que temos aqui? Ele tinha um tamanho de 5 côvados. Ele, que tinha sua altura, né, na verdade,
de 2 metros e 25, 2 metros e 25 centímetros de altura. Esta porta, vamos deixar bem claro aqui, representa Jesus. Não tinha porta nos fundos, não tinha porta do lado esquerdo, nem do lado direito. Existia uma porta. E quem seria essa porta? Não precisa estudar muito para chegar a entender que a única porta é Cristo. Não existe nenhum outro evangelho, não existe outro segmento religioso que leva a Deus se não for a Cristo. Cristo é a porta. Vamos deixar bem claro isso aqui, para você que está assistindo o vídeo, deixar bem claro para você, não existe meio de salvação sem ser Jesus. Somente Jesus que te leva ao seio de Deus, ele se leva juntamente à presença do Todo-Poderoso. Esta única porta. Pois bem, nessa única porta, ali, né, que representa ali essa única porta, que é Cristo, é a única que dá acesso a Deus, é a única que leva o pecador a Deus. Como dizemos aqui, já falamos aqui um pouquinho antes, o nosso pecado faz divisão entre nós e Deus. E o único que nos leva, que nos liga a Ele, é somente Cristo. Nada neste mundo pode levar até Cristo. Não é você fazendo boas obras. Não é você, como algumas pessoas têm costume dizer, ajudando lá o pobre necessitado. Isso não leva você a Deus. Não, não leva. O único jeito, a única forma de te levar a Deus é somente em Cristo. Ele é a porta. Isso, sem sombra de dúvida, eu não tenho um pingo de dúvida sobre isso. É somente Cristo que pode levar o homem a Deus. E mais interessante, ali na frente do pátio, ali, né, na frente do tabernáculo, tem o quê? 4 colunas. 4 colunas. Que representam o quê? O Evangelho. Na verdade, aonde fala sobre Cristo, fala sobre o tempo dele aqui na terra. Quais são esses evangelhos? Na verdade, é o evangelho de Mateus, o evangelho de Marcos, o evangelho de Lucas e o evangelho de João. Precisa de uma representação melhor do que essa? Não. Logo quando eu comecei a meditar sobre esse assunto, eu já cheguei à conclusão: 4. 4. É um número bem familiar, né? 4 evangelhos. O evangelho de Mateus, o evangelho de Marcos, o evangelho de Lucas e o evangelho de João. Existe uma representação melhor do que essa? Será que dá para você entender? Sempre, desde o início, este evangelho apontou para quem? Apontou para Cristo. Essas 4 colunas bases é uma tipificação do evangelho. É uma tipificação do evangelho. O interessante de tudo ainda, que havia ali as cortinas, né, as cores que estavam ali à frente. 4 cores. Tinha a cor azul, púrpura, o carmesim e o branco. Por que azul? Azul representa o céu, de onde o Todo-Poderoso veio. Ele veio de onde? Jesus veio do céu. Foi o único que veio e voltou do céu. Ele se esvaziou de toda a sua glória e veio aqui na terra. E ele foi o quê? Além de ter vindo do céu, púrpura é o quê? Representa o quê? A realeza. Representa o quê? Aquilo que verdadeiramente Cristo é. Ele é quem? Ele é rei. Ele é Senhor. Representa a realeza. Púrpura. Essa cor representa a realeza. Representa aquilo que verdadeiramente Cristo é. Verdadeiramente o que ele sempre foi. Sempre foi. Não é à toa que ele nasceu da onde? Ele, como homem, ele nasceu da tribo de quem? Da tribo de Judá. Onde também havia uma promessa de Deus. Uma promessa que o cetro não arredará a tribo de Judá. Pois bem, aí vem carmesim, que representa o quê? Representa o sofrimento. O sofrimento que Cristo passou aqui na terra. Jesus que veio como homem, ele que era Deus, ele que é Deus, veio como homem, sofreu aqui na terra. Ele sofreu como um homem sofreu. Ele passou frio, teve calor, teve medo, teve fome, teve sede, sono, cansaço. Representa o quê?
representa Cristo como o homem sofredor. E o branco representa a sua pureza, sem pecado, sem mancha, sem nada que possa, né, levar ele para o outro lado, nada que possa incriminá-lo. É a única pessoa na Bíblia, em toda a Bíblia, que você pode procurar, de Gênesis a Apocalipse, é a única pessoa que permaneceu branco até o dia da sua morte, e morte de cruz. Representa o quê? Esse átrio representa quem? Representa Cristo. Representa a nossa segurança. A segurança que está somente em Deus. Essa segurança que está somente no Todo-Poderoso. O Deus maravilhoso. O Deus de nossos pais. O Deus de Israel. O Deus de Abraão. O Deus de Jacó. O Deus de Isaque. O Deus Todo-Poderoso. Aquele Criador dos céus e da terra que enviou o seu Filho para que nós pudéssemos alcançar a salvação tão almejada pelo Todo-Poderoso. Glória a Jesus por isso. Glória a Deus. Glória tem que ser dado a Ele, o único merecedor de toda a honra e toda a glória. O que aprendemos aqui, meus irmãos? Aprendemos a centralidade de Deus em nossas vidas. Na verdade, aprendemos aqui o que Ele deseja ser em nossas vidas. O que Ele pretende ser em nossas vidas. Cabe a você aceitar Ele, a receber Ele do jeito que Ele merece. Porque na grande realidade é Ele o único merecedor de toda a honra e toda a glória. Esse é o nosso Deus, é o Todo-Poderoso. Desde o início dessa lição, eu tenho sentido a presença de Deus, a presença da graça poderosa de Cristo. Pois bem, eu estava meditando sobre esse assunto, meus irmãos. Eu senti a graça, senti a presença do Todo-Poderoso, vontade de glorificar, de exaltar esse santo nome. É isso que Deus representa em minha vida. Eu vejo aqui o centro, eu vejo aqui aquilo que Ele representa e o que Ele deve, o que é direito dele representar em nossas vidas. Jesus tem que ser o centro de nossas vidas para que possamos um dia alcançar a salvação. Cabe a você aí, amigo que está aí assistindo esse vídeo, receba Cristo como seu único e suficiente Salvador. Receba Ele como o único, aquele que tem que estar ao centro da vontade dEle. É Ele que tem que estar ali, ó, o amigo, o companheiro, aquele, porque Ele sempre quis ser seu amigo, sempre quis ser seu companheiro, sempre quis ser o centro das atenções. Esse é o grande símbolo de Cristo, o grande símbolo do tabernáculo ali com o povo de Israel. Era esse, centralizado no meio do povo, centralizado como o único caminho, como o único Salvador, como o único representante legal da presença do Todo-Poderoso. Amém, meus irmãos? Desde já agradeço a cada um dos meus irmãos que acompanharam esses vídeos aqui no nosso canal. E eu peço para você que estava aí assistindo conosco, não esqueça de dar aquele like ali, que vem ajudar aqui no crescimento do mesmo aqui deste canal. Você que chegou agora aqui no canal, se inscreva no canal. Não se esqueça também, meu amigo, aí, você de ativar o sininho. Isso mesmo, você tem que ativar o sininho para que com isso você possa o quê? Ser notificado dos próximos vídeos que estamos aí trazendo toda semana, trazemos 2 vídeos aí. Toda semana estamos trazendo 2 vídeos aí para que você venha crescer espiritualmente na presença de Deus. Não por causa do Molaí, mas porque esta obra é uma obra de Deus. Meu intuito aqui é trazer a obra de Deus e que mais pessoas sejam alcançados pela glória de Deus, sejam alcançados pelo nome Todo-Poderoso. Amém, meus irmãos? Graça e paz. Que Deus abençoe a cada um dos meus irmãos. Glória a Jesus.